E hoje a gente vai falar sobre o uso de fone de ouvido, que é um comportamento cada vez mais crescente, não só no Brasil, mas no mundo. Mas esse uso deve seguir algumas orientações importantes para evitar problemas como perda auditiva. Como eu já havia anunciado para vocês, a gente convidou aqui para falar sobre esse assunto a médica, que é otorrinolaringologista, Alexandra Kollontai, e ela já está aqui com a gente. A gente teve um probleminha de áudio, chamamos o Tamo Junto no Treino, agora a gente volta com o nosso bloco aqui para a gente trazer informações. Então, boa tarde novamente, doutora, para a senhora. Boa tarde, Neyara, e boa tarde a todos os telespectadores. Eu gostaria que a senhora começasse explicando para a gente se, de fato, o uso excessivo de fone de ouvido ele pode trazer perdas auditivas, quais são as consequências para a nossa saúde? Então, eu sempre costumo dizer que o vilão não é o fone, é a gente que usa o fone de maneira incorreta, né? Com a pandemia, houve muita alteração no nosso comportamento, inclusive aulas remotas, trabalho remoto, videoconferência, aulas online, então a pessoa acaba tendo uma necessidade maior do uso de fones de ouvido. Não dá para a gente simplesmente não usar. Só que a gente tem que usar da forma adequada, né? Porque o uso excessivo, em volumes elevados e por longos períodos, ele pode acabar levando a uma lesão do ouvido, podendo acabar tendo uma perda auditiva, né? Bom, para a gente entender melhor como é que funciona o nosso ouvido, por favor, produção, coloca aí aquela nossa cartelinha que a doutora nos enviou, explicando como que funciona, como é que a gente ouve. Explique para a gente, doutora. Isso. O nosso ouvido ele é formado por uma parte externa, que é esse pavilhão, né? A orelha mesmo que a gente vê. E aí tem o conduto, tem a membrana timpânica, tem os ossinhos e lá dentro vai ter a orelha interna, que a gente chama, que é essa cóclea que tem aí. Dentro da cóclea existem células que são ciliadas, chamadas células ciliadas. E essas células são as que transformam a energia mecânica em energia elétrica que vai ser enviada para o cérebro para a gente poder ouvir, né? E aí no uso excessivo de fone de ouvido em volumes elevados, eles podem levar a lesões nessas células ciliadas que ficam aí na cóclea. Então, esses cílios da cóclea. Isso, são as células ciliadas. As células que elas transformam a energia mecânica, que é essa vibração dos ossículos da membrana timpânica, em energia elétrica, que vai enviar informação para o nosso cérebro para a gente poder associar com o que a gente já conhece e entender e escutar. Então, geralmente, quando você tem uma perda de audição, é algum tipo de problema nesses cílios, é isso, doutora? Isso. Existem alguns tipos de perda auditiva, né? Existe uma perda por conta de uma perfuração na membrana timpânica, por uma lesão nos ossículos, mas a perda auditiva relacionada ao uso excessivo do fone é nessas células ciliadas que estão na cóclea, que é essa parte interna da orelha. Olha, se você está em casa e tem alguma dúvida sobre essa questão auditiva, se seu filho conhece um sobrinho, ou se você mesmo aí usa muito headphone ou gosta de ouvir som alto e tem alguma dúvida, manda pra gente aqui que a gente está com uma médica especialista nesse assunto. Olha aí o nosso número, 869-9927-0783. Bom, doutora, e como que a gente pode falar, por quanto tempo no dia a gente pode usar o headphone? Quais são as orientações? Então, as orientações é principalmente o cuidado com o volume, né? Porque às vezes você vê a pessoa está com fone e você está ouvindo de fora o que a pessoa está escutando. Isso está errado, né? O ideal é que ele seja até 80 decibéis. Não tem como a gente ficar medindo. O que é 80 decibéis? Mas falando na prática, se a pessoa do lado estiver ouvindo, está muito alto. Outra dica é se a pessoa te chamar e você não escutar estando com fone, também está errado, né? Uhum. E outra é manter sempre entre 50% a 60% do volume máximo. Já tem os fones mais modernos, eles acabam tendo a configuração que você coloca, né? Para ele avisar quando estiver ultrapassando daquele limite, de 50% a 60%. Isso é importante até para as mães, né? Porque as crianças estão ficando muito com fone na aula remota e aí às vezes acaba elevando um pouquinho o volume, podendo levar a algum déficit dessas células ciliadas. Então, é interessante você configurar, né? Comprar um fone que tem essa possibilidade de configurar, que ele avisa, ele dá um apito quando está ultrapassando aquele volume, né? E outra dica é colocar sempre na metade. O máximo é a metade da capacidade do volume, ou seja, do seu celular, que você estiver ouvindo o som. Isso. Outra dica, assim, tem muita gente que gosta de ir, por exemplo, para academia com um fone de ouvido. Uhum. E na academia é um ambiente com muito ruído externo. E aí você acaba elevando muito o som para você poder ouvir a sua música. E aí você acaba tendo um risco maior de ter uma lesão. E aí existem aparelhos que eles são abafadores de ruído externo.
Você coloca e ele abafa o ruído externo, fazendo com que você não eleve tanto o volume para poder escutar a música. Falando nisso, tem um tipo de fone que é mais adequado? A gente tem aí uma figura, uma cartelinha que a gente mostra vários tipos de fone. Qual é o mais indicado, doutora? Isso. O que as pessoas mais usam são aqueles intra, né? Aquele pequenininho que fica dentro do ouvido. Esses dois aqui, né? Esses dois menores. São os mais utilizados. Mas o mais recomendado é esse externo, que chama de headphone mesmo, que é o que fica na concha, que fica no pavilhão, que não fica tão dentro do ouvido. Porque esse mais interno, ele acaba fazendo com que vibre mais as estruturas e o som fique mais alto, né? Esse de concha, além dele abafar o ruído externo, ele vibra menos e o volume chega... E tem um desses tipo aí de concha que ele abafa o som externo, não é isso? Isso, ele abafa o som Geralmente externo. são usados por músicos que... Isso. E agora, eu sempre falo para os pacientes que estão em teletrabalho, né? Às vezes em casa tá a criança chorando, o cachorro latindo, a esposa reclamando ou o marido reclamando, e ele acaba aumentando o volume para escutar melhor a reunião, escutar melhor o chefe. Então, o ideal é comprar um fone desse, que tem abafador de ruído externo, né? Gostei da dica. Marido, se estiver enchendo o saco, coloca um abafador e não vai ter problema, né, doutora? E tem um tempo, por exemplo, 30 minutos, pode passar no máximo quanto tempo com o headphone no ouvido? Então, o recomendado é que você passe 4 horas ao longo do dia usando o fone de ouvido, né? Só que não podem ser 4 horas ininterruptas, né? Tem que ser usar 1 hora, aí você dá um repouso para o ouvido de uns 20 minutos, 30 minutos, aí você usa novamente. Então, o ideal é você não ficar 4 horas seguidas, seriam 4 horas nas 24 horas do dia, né? Outro cuidado é não dormir com o fone, né? Tem gente que vai lá dormir e coloca o fone, porque o nosso ouvido ele precisa de um repouso. A gente passa o dia exposto a muito ruído, né? O ruído externo, de trânsito, da vida moderna mesmo. E aí você vai dormir e você precisa de um repouso para essas células ciliadas se regenerarem, né? E aí se você bota o fone para dormir, você acaba não dando esse repouso, podendo também prejudicar, né? Doutora, a gente está falando de headphone, mas de som alto, mas assim, tem muita gente que utiliza aquele paredão de som e fica do lado da caixa de som. Ou às vezes vai para a festa e fica do lado da caixa. Então, isso também traz prejuízos, né? É importante você lembrar isso, porque as lesões que acontecem nas células ciliadas, elas podem ser de forma temporária ou permanente. Quando você vai para uma festa, para uma boate, você fica perto da caixa de som, normalmente quando você chega em casa, você está com aquele zumbido, né? Aquele zumbido é um sinal que houve lesão de célula ciliada. Em geral, como é pouco tempo, o volume não é tão alto, essa lesão é provisória, temporária. Então, você faz o repouso e aí depois você melhora com do zumbido. Mas, se for um som muito alto, por exemplo, 120 decibéis, que é o som de uma turbina, e você ficar por mais ou menos 1 hora, você pode ter uma lesão permanente. Eu tenho um paciente, inclusive, que ele perdeu a audição no curso. Ele passou aquele tempo todo lá do trajeto do curso no paredão de som, e aí ele teve uma perda de audição súbita. Aquele som bate junto com o seu coração. Exatamente. Vibra dentro do seu corpo, né? Isso, ali deve ser mais de 120 decibéis. Se você colocar o aparelhinho para medir, deve ser mais de 120 decibéis. Quem trabalha com telemarketing, por exemplo, que tem que passar muito tempo com fone, né, para falar no telefone. Isso, eles são orientados a fazer revezamento, né? Coloca 1 hora, descansa um pouquinho, coloca no outro ouvido. E é importante até ressaltar, porque o ambiente do telemarketing ele é muito barulhento, porque está todo mundo falando. Então, é interessante também que houvesse um abafador de ruído externo, né? Para que o operador não precisasse elevar tanto o volume, né? Bom, eu queria botar para vocês agora uma cartelinha aqui sobre os exames. Existe algum exame que faz essa medida de se você está ouvindo bem ou não, doutora? Sim, existe. O exame que a gente solicita como otorrino é chamado de audiometria, né? Que é feito numa cabine com a fonoaudióloga, né? Em que aí a gente vai ver frequência por frequência, né? Em 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz, cada frequência a gente vai vendo quanto que o paciente escuta, né? Nesse exemplo aí que a gente tem, o normal ele tá de 25 para cima, né? Então você vê que nas frequências mais agudas, a partir de 3, 4 mil, 6 mil, 8 mil já tem uma queda, que isso é mais comum nas pessoas expostas a esse ruído, né? A sons altos, que a gente vai ter uma perda mais nas frequências agudas, né? Que são as frequências que ficam mais na base da cóclea, que são as mais afetadas, as frequências mais agudas. E aí, nesse caso, o paciente normalmente não se queixa de perda de audição. Ele se queixa provavelmente de um zumbido, né? Porque o zumbido ele pode ser o primeiro sinal da perda de audição, né? Então, o paciente com zumbido
tem que ser avaliado por um otorrino, né? Pode ser pode ser até um zumbido, ele pode ser temporário ou geralmente ele se mantém? Quanto que deve acender a luzinha de alerta? Então, se você foi para a festa e voltou para casa, tá com zumbido e amanheceu, o zumbido sumiu, ótimo, foi uma lesão temporária, né? Você só tem que ter cuidado para na próxima vez que for para a festa não ficar se expondo tanto, porque se né? você ficar fazendo isso repetitivamente... Isso, porque pode ser um processo cumulativo, né? E, inclusive, a OMS, diante desse boom de uso de fone de ouvido, ela tem feito uma estimativa que cerca de 1 a cada 4 pessoas terão alguma dificuldade auditiva até 2050, né? Porque houve um aumento de 70% na compra de fones de ouvido, depois que começou a pandemia, né? Pela própria necessidade que surgiu de teletrabalho, de aula remota. Então, houve um aumento e aí foi feito esse estudo. E ela está tendo essa estimativa de 1 a cada 4 pessoas até 2050 terão algum problema de audição. Então, é importante a gente alertar, né, para fazer esse uso correto. Outra coisa muita gente, a gente às vezes vê a pessoa usando só um lado, né? Sim. Então, o ideal não é você usar só um lado, é você usar os dois. É para usar os dois. Os dois, porque se você só usa um, você fica ouvindo aqui o outro barulho, aumenta mais para tentar ouvir e está expondo só aquele lado, né? Olha, a gente já tem pergunta dos telespectadores. Pode soltar a pergunta, por favor? É da Luzia. Boa tarde. Tenho zumbido no ouvido e perdi 60% da audição. Nesse caso, o que eu devo fazer? Luzia, excelente pergunta, né? O zumbido, ele como eu falei, é um dos primeiros sinais da perda de audição. Então, como ela tem essa perda, provavelmente o zumbido dela é ocasionado pela perda. Eu preciso saber qual é o tipo de perda, né? Dependendo do tipo de perda, não sei se é uma perda condutiva, por conta de perfuração de membrana timpânica, de alteração. Mas, em geral, quando o paciente tem perda de audição e zumbido, que não tem nenhuma alteração de orelha média, é indicação de uso de aparelho auditivo, né? E a gente vai falar ainda sobre o uso de aparelho auditivo. Mas vamos responder a segunda pergunta que tem, da Gracinha Matos. Boa tarde, Gracinha. A criança que fala muito alto poderá ter problema auditivo? Adorei essa pergunta. Não é só criança, não, adulto também. O que você acha? Então, a criança, muitas vezes, ela não sabe dizer que não está escutando, né? Na verdade, não é que ela vai falar alto vai causar perda. Na verdade, muitas vezes, o falar alto é um sinal de que ela não está escutando bem. É porque como ela não está ouvindo bem, ela fala mais alto, porque ela acha que as outras pessoas também não estão ouvindo. Então, é um sinal de que a criança deve ser avaliada por um otorrino, né? Fazer uma avaliação clínica e um exame para verificar se ela tem perda ou não. Importante. Importante, né? E a gente está aqui com a doutora Alexandra, né? E a gente já tem mais perguntas para a senhora, doutora. Então, a gente vai tentar responder o máximo aqui dos nossos telespectadores. Solta aí as dúvidas aí dos nossos telespectadores, produção. Olha, uma dúvida do Pedro Henrique. Boa tarde. Se a pessoa usar de forma reduzida, pode futuramente ficar surdo? Reduzida deve ser o headphone, claro. Não, se usar de forma correta, né, pouco tempo, até metade do volume máximo, não tem perigo de ficar surdo, não. Até 4 horas, mas dando intervalos, não tem perigo, né? E até metade do volume máximo, tranquilo. Mais pergunta? Olha, pergunta do John. Boa tarde, John. Minha filha apresentou há 2 dias um relato de que estava sem ouvir bem. Isso aconteceu após um banho de piscina, mas depois voltou a ouvir bem. Isso é comum? É comum, né? Pode acontecer porque no banho de piscina pode ter entrado uma água no ouvido, né? Ficou lá, amoleceu algum restinho de cera que tinha, depois aí tampou, a criança ficou queixando que não estava ouvindo bem, depois saiu e voltou a ouvir, né? Mas é sempre bom dar uma avaliada, né? Levar ela para um otorrino, dar uma olhada no ouvido, ver se realmente foi isso, se não aconteceu mais nada, né? Aí, essa pergunta do John me lembrou outra pergunta aqui, que vai fugir um pouquinho do tema, mas falando de piscina, água que entra no ouvido. Doutora, como que a gente deve fazer para tirar água dentro do ouvido? Ou você não deve tirar e deve deixar essa água ficar aí? Então, na verdade, você pode pegar a toalha e tentar tirar mesmo, né? Secar. Normalmente sai. Se não tiver nenhuma rolha de cera, alguma coisa impedindo, se você colocar a toalha e sacudir um pouquinho a cabeça... Assim faz bem ou não? Pode sacudir um pouquinho a cabeça, assim ela sai, E colocar mais água para tentar tirar? Em geral, não. Não funciona? Não funciona. Álcool também não deve botar? É bom evitar, né? Porque a gente não sabe se tem uma perfuração, uma infecção, aí você pode piorar o quadro, Então, né? o certo é virar. Se entrou nesse ouvido, virar e botar uma toalha... Se não sair, precisa ir no otorrino. Se não sair, precisa ir no otorrino, porque pode ter alguma cera, alguma coisa que esteja atrapalhando dela sair, né? É bom que a gente já tirou essa dúvida. Mais pergunta aí, produção. Rondinelli.
Fone intra-auricular é mais prejudicial à audição que o headphone? Sim, era o que a gente tinha conversado, né? Que esses headphones, que são os externos, de concha, que fica aqui, eles são melhores do que os intra, né? Justamente porque o intra, o som, ele vibra mais lá na membrana timpânica. Esse já vibra menos, né? Então, é mais recomendado, mais aconselhável você usar esse externo do que o interno, né? Mais pergunta? Outra pergunta do Pedro Henrique, é isso, gente? Usando o cotonete de forma frequentemente pode trazer lesões ao ouvido? Usar o cotonete de forma frequente pode trazer problemas para o ouvido, Excelente pergunta. O telespectador aí assíduo está aproveitando e tirando as dúvidas, viu? Então, isso é uma queixa frequente no consultório, né? O paciente chega, ou o ouvido está limpo demais, que eu sempre reclamo, né? Porque a cera, ela é proteção, então tem que deixar um pouquinho de cera porque ela protege. Se vai entrar um corpo estranho, a cera está lá e já protege, evita de ele entrar, né? E o perigo do uso do cotonete, além de você remover toda a cera e deixar o ouvido desprotegido, é você perfurar o tímpano, né? eu tenho vários pacientes que perfuraram o tímpano usando o cotonete, esqueceu, veio alguém, bateu, entrou e perfurou. Até criança mesmo, né? Deixar o cotonete ali à mostra, a criança pega, coloca no ouvido, pode perfurar. Então, evitar. O cotonete ele é para ser usado nas dobrinhas externas, né? Dentro do ouvido, nada, né? Então, a gente limpa, eu sempre digo, nem compre cotonete, já economiza, né? Use só a toalha mesmo para limpar aqui por fora. O ouvido, ele é autolimpante. Quando a cera não está mais servindo, ela é expulsa, né? E se acontecer, tem gente que produz muita cera e aí não consegue o ouvido expulsar e precisa no otorrino para que seja removido. Bom, doutora, quando a gente está falando de perdas auditivas por conta do uso inadequado de headphones, existe um serviço de referência no Piauí que faça essa avaliação de perda auditiva? A gente sabe que nem todo mundo tem direito a um plano de saúde, tem condições de pagar um plano de saúde. Tem algum serviço de referência? Tem, pelo SUS? Isso. Aqui no Piauí existem vários serviços que acabam atendendo as demandas de paciente com perda auditiva, né? Um dos que é referência é o CI, né? O Centro de Reabilitação, ali em frente à maternidade, né? Que tem otorrino, que faz a avaliação, a gente avalia, tem a fonoaudióloga que faz o exame e lá a gente fornece aparelho também pelo SUS. Então, quem está achando que está com problema de audição, está com zumbido, alguma suspeita, pode pedir um encaminhamento via posto de saúde para o otorrino do CI, né? E lá ele vai ser atendido, se tiver necessidade faz exame, se tiver necessidade a gente já solicita também o aparelho auditivo. Ok, então. Muito obrigada, doutora Alexandra Kolontai. Ela é otorrinolaringologista, tirou aí todas as nossas dúvidas em relação à perda auditiva e uso inadequado e excessivo do headphone, os perigos, né, do fone de ouvido. Muito obrigada pela sua participação aqui. Obrigada a você pelo convite. Boa tarde.